Meu bom dia e a paz do Senhor Jesus. Como viveremos ainda no pecado? Se no pecado morremos. Comenta, compartilha, porque eu preciso. Aí eu posso dizer, eu preciso que você compartilhe, comente. Por quê, irmão Manuel? Você não quer ganhar dinheiro? Não. Não, do seu não. Mas a plataforma, ela entende que o conteúdo é bom. Então, se você é crente, se diz crer em Deus, quer que o evangelho seja divulgado e que pessoas sejam libertas, compartilhe, comente, beleza? Porque eu comecei trazendo essa narrativa? Porque ainda prevalece a lei, porque existe o pecado no mundo. O pecado ainda permanece, certo? Por isso que eu trouxe isso. Por que permanece? Porque os rituais para justificar o pecado, ou para encobrir o pecado, ainda eles estão em evidências. Todo crente que congrega, ele é pecador. Se você achar que eu tenho alguma dúvida disso, pergunte a algum crente aí. Ele é pecador. Por que ele é pecador? Porque ele entende que pela denominação que ele está, ele precisa fazer alguns rituais para quebrar a maldição de Satanás. Que Satanás, se ele sair da cobertura espiritual do seu líder, não deixar de cumprir aqueles rituais, o pecado, que é o diabo, domina. Mas vamos para a Bíblia. Chegou uma vez aqui em casa e nós passamos até 3 horas da manhã conversando com o crente. E ele dizia, o senhor, irmão, eu sou um pecador. E eu dizia, não sou pecador. Eu era pecador. Eu não sou pecador. Não, o senhor é pecador. Todos nós somos. Eu digo, você só é pecador, eu não. Vamos para a Bíblia. Se eles entendessem isso aqui, deixaria de praticar esses rituais e acreditaria naquilo que Paulo diz. Tem hora que eu leio aqui a Bíblia que eu fico olhando e não tem capacidade. Desse povo ainda está sendo enganado. Mas vamos para a Bíblia. Romanos, no capítulo 6, olha para isso. Romanos, no capítulo 6. Isso aqui é o batismo de Cristo. Aqueles que aceitaram Jesus ou aceitaram o sacrifício foram cobertos pelo sacrifício ou pelo ritual de Jesus, foi justificado. Então, olha para isso. Romanos, no capítulo 6, diz assim. Eu vou ler do começo, tá? Que diremos, pois, permanecemos nós no pecado, para que sejam a graça mais abundante? Estava surgindo essa mesma questão de hoje. Os crentes que tinham aceitado o sacrifício, esse escritor aqui estava dizendo, a carta aos Romanos, eles estavam dizendo que era um pecador e que ainda estavam praticando o judaísmo, essas mesmas pessoas aqui. Então esse escritor diz, que diremos? Vocês permanecem no pecado, acreditando que vocês são pecadores e precisam fazer alguns rituais para ser purificado? Vocês, vamos continuar? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Tá? Como viveremos nós ainda no pecado? Consciência. Eles tinham consciência que eram pecadores e precisavam fazer alguns rituais, os mesmos rituais, para obter
a justificação. Tudo que havia na lei. Hoje em dia está tudo que havia na lei. Tudo, só os crentes só não estão levando o animal. Somente, só o animal, porque ele diz que agora o animal foi Cristo. E Cristo é um animal, na linguagem dos crentes. E Cristo para mim não foi animal. Cristo para mim foi um homem que amou pessoas e se doou. Animal não. Vamos para cá. Porque animal é que precisava morrer toda terça-feira, ou todo primeiro dia, ou todo quinto dia da semana, como é hoje, na Santa Ceia, né? Como inventaram essa Santa Ceia para matar Jesus, né? Ou matar o animal, para se justificar. Eu já vivi assim, isso aí, alguns pedem perdão e tal, e aquela coisa toda que é para se purificar, porque se tomar a ceia indignamente com pecado, morre por causa da ceia, que a ceia mata, que ela é santa. E Jesus não é santo, segundo os ensinamentos. Vamos para cá. Mas segundo os ensinamentos bíblicos é diferente. Vamos para cá. Versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Não dá para entender, não. É uma cegueira. É porque estão debaixo da cobertura espiritual do líder. É porque estão pertencendo ainda a um ministério. Enquanto pertencer, é como Jesus disse: eu estou do lado de fora, batendo. Se alguém ouvir a minha voz, sairei. E João 10:10 está claro demais. Ele está do lado de fora. Bom dia. É por quê? Versículo 3. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, aqui não está na água, tá? Beleza. Esse é o batismo de Jesus, não é o batismo da carne. Porque o batismo de João é do Antigo Testamento. O batismo em águas é Antigo Testamento. Vocês não leram Bíblia, não? Também não leram, não? O batismo de João é Antigo Testamento. João estava no período do Antigo Testamento, anunciando que haveria de acontecer um novo. Vocês não lêem Bíblia mesmo, não, né? Tá aqui. Então, o batismo de João era de água. O de Jesus foi na morte. Vamos para cá. Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, não é na água, na sua morte. Se Jesus não tivesse morrido, nenhum ser vivente na terra seria batizado. Com as características que João disse. Porque João só batizava com água. Essa água não servia para porcaria nenhuma. Agora o Senhor foi grosseiro, irmão, mano. Agora o Senhor foi brutal com o batismo de João. Porque o batismo de João é sagrado. A água simbolizava que tirava sujeira, tirava pó. Então o povo precisava ver e crer, porque ainda era transitório, ainda se banhava, ainda era preciso uma cobertura física para que eles acreditassem. Como o bode, o carneiro, para purificação, João tinha a água, a essência da água, para eles acreditar. Então, a morte. 4. Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo. Essa morte não é batismo nas águas, não, viu, gente? Como eu estou dizendo, é lá. Então, as escrituras, fomos justificados. Não precisamos de nenhum ritual.